E aí, seja bem-vindo à segunda aula da Semana do Profissional Foda. E eu quero deixar claro que se você não assistiu a aula número 1, vai ser um pouco difícil de você acompanhar essa aula agora. Então eu recomendo que você dê uma pausa, caso você não tenha assistido, e retorne ao vídeo 1 e assista a aula que a Andressa colocou no ar sobre clareza profissional. E por que isso é tão importante? Porque você vai trazer toda a clareza de tudo que ela falou lá para cá e assim a gente vai ajustar o seu perfil no LinkedIn para a gente começar a formatá-lo de forma que você fique por dentro de tudo que pode te favorecer em relação a essa rede social profissional mais utilizada no Brasil. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Douglas Mendes e eu cuido de toda a parte digital da Andressa na internet. Eu cuido do site, que é o Profissão em Gestão, eu cuido do podcast, cuido de todas as redes sociais. Aí envolve o canal do YouTube, envolve Instagram, o Twitter, Pinterest. Pinterest ajuda a ranquear para o Google. E aí, a bola de cristal agora que está aqui na nossa mão é o LinkedIn. E o que tem a ver tudo isso que eu falei com o LinkedIn? Primeiro eu falei para você ver que eu entendo dos Paranauê e também para que você se sinta confortável em me ouvir, porque talvez eu tenha algo para agregar em relação à sua rede social. A grande verdade é que muita coisa que funciona em outras redes sociais também funciona no LinkedIn. E uma sacada muito legal que eu descobri ao longo dessa jornada, cuidando de todo o conteúdo da Andressa, para ranquear para as primeiras posições no Google, para algumas posições em relação à nossa estratégia no cenário em que ela atua, posições essas que nos favorecem de certa forma em termos de algoritmo na internet, eu vou poder passar para você aqui, te ajudando a encurtar o caminho de modo que você não sofra o que eu sofri, perdendo madrugadas, fazendo coisas erradas, acertando coisas erradas e acertando até encontrar o que de fato funcionava. E aí eu quero deixar de cara para você aqui comigo entender o que a gente vai fazer agora. Então eu vou trocar de tela e você vai começar a acompanhar aqui na tela comigo o que a gente vai fazer com o teu LinkedIn. Um título bonitinho para colocar aqui seria Como ajustar como ajustar o LinkedIn para atrair oportunidades profissionais. Só que eu vou fazer uma parada e eu vou começar a fugir do tradicional, que eu não gosto muito desse negócio não. Eu vou colocar aqui o seguinte título: Como ativar o modo hacker no LinkedIn para atrair oportunidades profissionais. A gente vai seguir nessa pegada e a gente vai passar por 5 tópicos durante essa aula. O primeiro tópico, para que você entenda aqui, é o seguinte: tem algo aqui dentro que você não vai poder deixar de fazer no seu perfil. Isso serve para todo mundo. Se você está desempregado, se você está empregado e quer continuar na empresa, ou se você está empregado e quer trocar de empresa. Todo mundo vai ter que fazer isso e não tem para onde correr caso você queira se posicionar como alguém relevante dentro da rede. Além disso, você pode ficar tranquilo ou tranquila, porque eu vou te passar o passo a passo de tudo que você vai precisar fazer. E além do passo a passo, aqui no vídeo eu vou disponibilizar um PDF para que você possa acompanhar o conteúdo dessa aula e também vou disponibilizar uma planilha em Excel para que você possa ajustar tudo que eu falar para você aqui, tintim por tintim, e ir marcando na planilha para você não se perder em nenhum ponto. Isso é muito legal. Vou disponibilizar também uma outra planilha para a gente poder padronizar o seu perfil em relação à sua rede. Coisa diferente, né? Pode falar. O que você vai precisar fazer de imediato, como eu disse um pouco atrás, é que você vai precisar de um computador. Por que não o celular, Douglas? Porque o celular ele tem algumas limitações em relação ao sistema. Algumas funções não habilitam, ainda que você ative o modo computador no seu celular, algumas funções elas não habilitam bem.
E aí você vai ter um pouco de dificuldade, ou posso até dizer que talvez você tenha bastante dificuldade em seguir o passo a passo, em seguir tudo o que eu estou te dizendo pelo celular. Beleza? Dito tudo isso, vamos começar porque a gente tem muito conteúdo bom aqui para ver. E eu vou tentar correr quando eu puder correr e eu vou tentar andar ou frear e quase se arrastar quando eu precisar, para que você tenha total compreensão de tudo que a gente vai abordar aqui. Primeira coisa que eu vou começar a bagunçar, que é diferente de tudo que você talvez vá ver na internet aí, é que eu não gosto de seguir padrões. Eu não gosto de seguir padrões. Esse é o primeiro princípio que você vai identificar aqui. E aí a gente tem alguns numerozinhos aqui na tela, é que você vai poder observar que tem aqui o número 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Esses são os 5 passos, não tem nada de misterioso nisso. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: cada número desse corresponde a uma coisa que a gente vai passar. E o que a gente vai fazer nesse momento é observar que eu vou trocar algumas posições aqui. Por que eu quero fazer isso? Eu quero te mostrar de fato o que funciona na prática para você identificar se você precisa ou não desse conteúdo. Então eu vou te poupar um tempão. Me agradeça por isso depois lá nos comentários. Ó, o passo número 4 é uma ferramenta chamada SSI. Não sei se você conhece, possivelmente não conheça e muito provavelmente nunca tenha usado no seu perfil. Caso você tenha usado, eu digo usar não é abrir, é usar de mexer, para você ranquear e mudar o tipo do seu perfil em relação à sua rede. E aí eu vou te mostrar como é que isso funciona na prática. Só que antes eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse número 4, vou jogar lá para cima. Ao invés de falar para você na 4ª posição, eu vou falar dessa ferramenta na 1ª posição. Depois eu identifiquei aqui que você pode estar num outro estágio. De repente você quer fazer pequenos ajustes porque você já tem uma entrevista em vista, você de repente já está recebendo algumas propostas e precisa ter velocidade no seu processo para adaptar o seu perfil para essa vaga. Então eu vou te ajudar nesse processo também e vou jogar o número 5 lá para cima. Então eu mudei a posição do 4, 5 e aí eu vou pegar aqui o 3, que eu acho bem relevante para a gente também mudar a posição. Então eu vou ficar na seguinte ordem: 4, 5, 3, 1 e 2. Para mim aqui já está bonito e a gente vai começar agora a mexer no seu LinkedIn. Primeiro ponto que você vai fazer é o seguinte: aí no PDF, depois, quando você for seguir, eu vou colocar exatamente nessa ordem. E o que você vai precisar fazer é, dentro do seu PDF, dentro do seu arquivo, eu vou te mandar esse link aqui, que é o SSI, é o Social Selling Index. Ou seja, aqui ele está dizendo para a gente o seguinte: como você se vende dentro da rede social. Aí é que entra a grande questão. Será que você precisa? Será que não? Eu vou te mostrar o meu perfil e você vai abrir o seu para você comparar. Então eu já tenho ele aberto aqui na outra tela e o que eu vou fazer é pegar aqui o perfil funcionando para você ver como essa ferramenta te mostra o seu perfil por dentro em relação a toda a rede e em relação também ao seu setor escolhido. Depois eu vou te mostrar o que significa setor, caso você não tenha feito uma associação rápida. Beleza, então eu tenho aqui a nossa tela com o meu painel pessoal, Douglas. O meu nome no LinkedIn é Douglas M. Mendes. E aí eu tenho a seguinte classificação. O meu Social Selling Index, ele está me dizendo que eu estou entre os 22% principais do meu setor. Pô, 22%, Douglas, tu quer me ensinar alguma coisa falando que tu tá entre os 22%? De repente o teu aí tá mais alto, se tiver mais baixo. Beleza, tu tem que ficar aqui para aprender como se faz esse negócio. E tem a seguinte questão: em relação à minha rede, eu tô entre os 66%. Ou seja, eu não tô nem na média de 50%, tô entre os 66%. Mas Douglas, tu quer me ensinar o que com esse negócio, cara? Tu tá maluco? Porra, eu quero ver que tu botar lá entre os primeiros, aí sim tu pode falar alguma coisa. Mas, beleza. Deixa eu só seguir por aqui para eu não espantar o gato
da onde ele tá ali para dar o bote dele. Vou devagarinho, vou pegar o gato, vamos lá. Ó, o meu SSI diz o seguinte, que, assim como o meu, o seu também, a gente precisa observar 4 pontos para você ter uma certa relevância dentro do LinkedIn. O primeiro deles é como você se vende em termos comerciais dentro da rede. E aí, como é que você descobre o que é se vender dentro da rede comercialmente? Você tem aqui um ponto de interrogação. E eu vou ler para você. Complete seu perfil tendo o cliente em mente. Publique conteúdo útil para se tornar um líder inovador no setor. Ou seja, ele indica que as tuas postagens sejam visando a interação e a informação das pessoas que estão na sua rede. No meu caso aqui, a pontuação está baixa, porque ele pega o seguinte, ele pega as 4 posições aqui de avaliação e para cada posição ele avalia em 25 pontos, ele soma e traz aqui a minha média. Se eu somar tudo e jogar para a média do algoritmo, eu vou ficar em 43 de pontuação. Aí você vai falar o seguinte, Douglas, sua pontuação está baixa. Está. Por quê? Porque eu não trabalhava a minha rede. Agora que eu entrei num projeto e eu vou começar a trabalhar a minha rede e você vai ter o prazer de acompanhar, caso você opte por fazer isso, a evolução e vai poder também, à medida que eu faço, você vai poder fazer também. Mas não nesse vídeo. Eu estou só te dando uma ideia de que é possível sair do seu estado atual e chegar num estado futuro trabalhando com aquilo que funciona na rede social para te tornar um profissional relevante. Douglas, eu não quero ser blogueirinho, não quero ficar produzindo conteúdo, não quero ser um top voice no LinkedIn, que são as pessoas, como se fosse no Instagram, é o pessoal verificado, que tem o selo azul. Douglas, eu não quero ser isso. Não tem problema, você não precisa ser top voice. Até porque essa jornada para ser um top voice é numa outra pegada. Aí a gente vai ter que mudar um pouco mais o rumo, sendo que não vou mudar o rumo porque eu quero me manter aqui presente para te ajudar como profissional. Eu quero que você mexa no seu LinkedIn, que você estruture o seu algoritmo para que você comece a ser assediado por recrutadores e por empresas que buscam profissionais com o seu perfil. Beleza? Então, o primeiro ponto é estabeleça a sua marca profissional. Aí, o segundo ponto é o seguinte, localizar as pessoas certas. Como faz para localizar as pessoas certas? Como se usa a ferramenta do LinkedIn para localizar as pessoas certas? O que mais me espanta é que quando você quer criar uma conta no LinkedIn, você coloca um e-mail, cadastra uma senha, valida o e-mail e você está lá navegando livre, leve e solto ou solta pela rede social. E por que ninguém te ensina a fazer o que precisa fazer? Porque o LinkedIn, malandramente, não tem aquele funk, intencionalmente eu posso te afirmar que ele faz isso, que essas ferramentas que te dão mais informação sobre o LinkedIn estão na parte paga do serviço do LinkedIn. É por isso que ele não fornece material gratuito com facilidade. Eu já reviro o LinkedIn há bastante tempo e eu posso te afirmar também que os melhores conteúdos sobre o LinkedIn, mesmo que não completos, estão em inglês. E você começa a mexer em algumas ferramentas que estão ali em inglês e quando você se depara com o painel, você percebe que a configuração não está batendo muito. Por quê? O perfil de consumo de informação em relação aos Estados Unidos e a países que predominam o idioma em inglês é diferente, porque as pessoas se comportam num padrão diferente. Por isso tem esses pequenos ajustes. E aí a gente tem a questão de oferecer insights durante a interação. Aí a gente entra no terceiro ponto, que no meu caso aqui eu tô com uma pontuação baixíssima. Eu tô aqui com 4.1 na interação quando eu ofereço insights nas minhas publicações. E aí o que ele me diz e o que eu preciso fazer? Eu preciso compartilhar atualizações que promovam diálogos e fortaleçam relacionamentos. Dentro de tudo que eu preciso fazer, é isso que ele me indica para que eu tenha uma pontuação maior. E
Na parte de criação de relacionamentos, eu tenho uma pontuação beirando ali a excelência. O meu está em 22,94, o máximo é 95. E é isso que está arrastando o meu perfil mais para o alto. Se não fosse isso, eu estaria ferrado e provavelmente você já teria desligado essa tela. Mas, como eu disse, eu estava passando mel no gato, estava passando ali. Tem um ditado aí para tu não falar que passando mel no gato é errado. Tem um ditado que fala, ó, vai passando mel na pata do gato. Não sei se tu já ouviu isso, mas a minha avó falava muito isso pra mim. Vai passando mel na pata do gato, vai devagarinho. E aí, eu quero te mostrar o perfil da Andressa, que eu te falei que eu cuido. Olha a diferença de um perfil pro outro. Quando eu pego o meu perfil e pego o da Andressa, esse é o da Andressa. E quem faz o da Andressa sou eu que faço toda a gestão do perfil da Andressa. Pode melhorar? Pode, sempre pode. Porque a própria gestão da qualidade diz o seguinte: primeiro eu planejo, aí eu vou lá e executo, depois eu verifico e depois eu padronizo o que deu certo. Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo dessa jornada é padronizar as coisas. E uma das matérias que eu mais gosto quando o assunto é padronização da qualidade. Tanto é que eu deixei até um livrinho separado aqui, ó, para dizer o seguinte: a padronização geralmente ela é baseada na estatística, sobre o que funciona e o que não funciona. Se você estiver disposto ou disposta a ler, é um excelente livro. Tem várias fórmulas, vários exercícios e você vai poder aplicar no seu dia a dia, em todas as esferas da sua vida que envolvam planejamento e melhoria de processo. Excelente livro, aconselho que você tenha na sua mesa para consulta, caso você seja um tarado por estatística e por melhora de processos baseada em número. Fora isso, a gente segue na prática. Esquece livro, vamos ver o que funciona, porque eu me comprometi de te dar o passo a passo sobre o que funciona. Se você for observar o painel da Andressa em relação ao meu, a gente tem uma grande diferença de pontuação. Quando você observava o meu lá em cima, o meu estava com 22 no SSI do setor, na classificação da rede eu estava com 66. O da Andressa é bem diferente. Ela está classificada entre 1% mais relevante do setor que ela atua e está classificada entre 1% do SSI em relação à rede que ela possui. E qual a diferença entre o meu e o dela em relação aos números? A diferença é que o meu perfil estava parado por anos, e o dela eu venho movimentando durante esse tempo. E eu tenho observado que algumas postagens trazem mais engajamentos, outras postagens trazem menos. Eu vou te dar algumas sacadas de postagens que engajam mais, engajam menos, e você vai poder ter uma orientação. O que eu queria te mostrar nessa fase é como está o teu SSI, a saúde do teu perfil no LinkedIn. Eu deixei o link para você no PDF, você vai clicar e vai abrir. E você vai ver se você precisa seguir com o restante do conteúdo ou não, caso você queira fazer parte dos 1% principais. E aí você vai dizer para mim, mas e o 77? O 77 é a soma de todas as notas e ele tira a média para que você possa ter ali o seu painel a nível de notas. A minha ideia é melhorar esse conteúdo como eu venho fazendo e em alguns dias eu fiz algumas modificações e eu já tive o reflexo disso. A prova disso que eu estou te falando é, eu tenho aqui esse painel, sendo o da Andressa, que é a foto dela aqui em cima, e eu tinha aqui 1% e estava com 76. E o que mudou de lá para cá foi que eu modifiquei algumas coisas, interagi de alguma forma dentro do LinkedIn para poder aumentar esse número lá. Se você, ao decorrer dessa nossa jornada, você optar em ficar com a gente durante todo o seu caminho como profissional, você vai ter o passo a passo detalhado do que você deve fazer e do que você não deve dentro da rede social profissional mais cobiçada do Brasil. Mesmo assim, com tudo que eu vou te entregar aqui gratuitamente, você pode fazer do seu jeito, da sua forma, errado ou certo, não importa, mas você pode fazer, não precisa seguir com a gente e tá tudo bem. Importa que eu compartilhei com você e cumpri a minha missão de aprender mais enquanto eu te ensino.
E aí, a gente vai partir para outra esfera dentro da nossa apresentação. Como eu falei do SSI aqui, que é o Social Sales Index, eu já eliminei o primeiro ponto. E o segundo ponto é como se comportar na entrevista. E por que eu disse isso? Porque eu pulei nessa transição. Porque se você já tiver com o perfil ajustado, já tiver na fila do pão aí para já receber algumas propostas, você precisa formatar algumas coisas no seu comportamento caso você não tenha um bom desempenho na entrevista. E uma das coisas que eu quero compartilhar com você é que a entrevista você precisa observar alguns pontos. E que pontos são esses? Você precisa a todo momento se vender. Essa não precisaria nem te falar. Não existe, não sei o que, não tem tímido. O pessoal fala que na área de vendas, vendedor tímido tem filhos magros. E a grande verdade é que pessoa tímida na área comercial, na hora de ter um bom desempenho a nível de autopromoção, se ela for tímida, ela vai ter um desempenho não tão bom quanto ela teria se ela não fosse tímida. Não sou eu que estou dizendo, pesquisas mostram isso. Mas, beleza. Lembra que eu falei sobre a clareza? A clareza foi esmiuçada, ela foi detalhada no vídeo 1. Por isso eu pedi para que você olhasse o vídeo 1 lá atrás e observasse o que você precisa ter de forma clara para a sua jornada profissional. Tendo você isso de forma clara e detalhada, você se torna mais autoconfiante. E aí você entra no ponto 3 da entrevista. Quem não tem clareza não tem como ser autoconfiante. Ele começa a olhar para o lado, começa a coçar o nariz, e aí quando o entrevistador fala, ele coça a orelha, ele se coça, cruza as pernas, se balança, demonstrou insegurança. Dependendo do processo seletivo, você fica do lado de fora. Se você não quer ficar do lado de fora, você precisa também, sempre além da sua postura e da sua promoção, da sua autovenda, como eu coloquei ali, do seu marketing pessoal, você precisa falar dos seus resultados positivos. E o ponto número 5 dessa questão que a gente está vendo aqui, que é como se comportar na entrevista, você precisa mostrar para o entrevistador quais são as suas habilidades. Quando você faz isso de forma natural, ele entende que você é uma pessoa que está à altura do que ele está buscando. Você de repente fala bem, ou de repente você não fala bem, não importa, mas o que você tem de ponto negativo ou ponto não tão forte, você pode compensar com outras habilidades, que a nível de peso vão compensar no seu currículo. Uma dica de ouro que eu quero deixar para você é que você use e abuse da PNL. O que é PNL, Douglas? Caso você não saiba, Programação Neurolinguística. O seu corpo, ele fala a todo instante. Se enquanto você estiver falando, eu olhar para o chão e desviar os olhos de você, eu demonstro insegurança. Tanto é que você pode observar, se você pegar vídeos do ex-presidente dos Estados Unidos, o Trump, quando ele chegava na presença de outras celebridades, ou na presença de outros presidentes, ele apertava a mão forte e puxava a pessoa para ele. Ou então ele pegava a mão e colocava a mão por cima da outra mão da pessoa. Isso demonstra que ele tem o poder sobre a outra pessoa. Quando ele aperta a mão com força e puxa, ele diz que é ele que está no comando. Pequenas coisas que talvez tenham passado despercebidos por você, mas que a partir de hoje você vai começar a observar. Tá certo que a gente hoje vive um momento mais delicado e que talvez você numa entrevista presencial não aperte a mão. Mas você pode lembrar aí na sua caixinha de memória de amigos que você tem que ao apertar a mão ele te entrega a mão assim meio brocochô. E a minha vontade quando eu pego amigos assim é de esmagar a mão dele para que ele tenha uma postura de homem firme. Homem não aperta a mão assim devagarinho. Não importa a sua opção sexual, não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte, postura de liderança. Uma mulher com um aperto de mão firme, às vezes, demonstra mais poder do que um homem barbudo com ombros largos e fortes. Porque tem muito homem barbudo com homem largo e forte, ombros largos e fortes, que não tem postura no apertar de mão. E tá tudo bem, tudo pode ser melhorado. A grande questão é o que o seu corpo está comunicando. E uma dica que eu quero deixar para você
sobre o que você pode encontrar em um lugar de forma compilada é nesse livro aqui, Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. É um livrinho muito bom de ler, ele tem algumas ilustrações aqui, ó, e é uma linguagem escrita bem divertida, você vai rir bastante ao ler esse livro aqui. E o mais legal, além de rir bastante, você vai aprender coisas que você vai carregar para a sua vida se você usar e abusar da programação neurolinguística que esse livro aqui vai te mostrar. Uma coisa muito importante que você pode aplicar é uma coisa chamada rapport. Você pode procurar aí depois no Google que você vai ter uma breve ideia do que é rapport. Mas eu vou te adiantar. Rapport é um modelo de espelhamento comportamental. Lógico que não é só isso, mas também é isso. Um exemplo, um recrutador chega para você e aperta a mão. Depois de apertar a mão, ele senta na cadeira confortável e vira o corpo meio de lado e cruza a perna. É lógico que você, como entrevistado, não vai ter esse comportamento, mas sem que ele perceba alguns outros movimentos, você pode copiar dele. Se ele puser a mão em cima da mesa e se ele puser alguma coisa sobre a mesa e você tiver com alguma coisa sobre a mesa, você olhando nos olhos dele, enquanto você fala de forma naturalmente, você tenta imitar o movimento dele. Quando isso acontece de forma natural, o entrevistador começa a se ver em você. E aí o poder disso é infinito, porque se ele se conecta com você, é o primeiro passo lá de cima da autovenda. Por que eu deixei para o final? Porque eu queria falar primeiro da PNL, para depois voltar aqui. A autovenda, ou autopromoção, ou marketing pessoal, ele começa pela seguinte situação. Você vai precisar passar por 3 pontos, que é a conexão. Quando você se conecta com a pessoa, ela fica aberta para novas ideias. E aí, durante as novas ideias, você precisa deixá-la confortável, que é o segundo ponto da autovenda. Quando você deixa essa pessoa confortável durante a sua conversa, ela se sente segura para tomar alguma decisão favorável a você. Então você acabou de aplicar um modelo que eu criei dentro da minha carreira profissional, no desenvolvimento das minhas vendas. Eu já vendi consórcio, já vendi carro zero, já vendi filtro de água, que a Roquem na época dizia que era processador hidrocinético para agregar valor. E o mais engraçado, um filtro desse na loja custava, um exemplo, R$100. Hoje, R$100. Aí você pegava o processador hidrocinético, custava R$800. E as pessoas enxergavam o valor e pagavam os R$800, porque ela mudou a linguagem e a apresentação de um filtro que de fato tinha sim uma tecnologia diferenciada, porém você vê um valor absurdamente alto em relação ao mesmo produto quando você fala de filtragem de água. Lógico que considerando as mesmas coisas você tem algumas diferenças, mas para quem é leigo, se você que está vendendo não mostra para ele o valor, a pessoa não entende e ela não compra. Mas beleza, por que eu te disse isso? Porque ao longo da minha jornada eu passei por alguns desafios e um dos maiores desafios foi vender consórcio. No consórcio, não sei se você já fez um ou se você conhece, você diz para a pessoa que quer comprar um carro ou uma casa e você diz para ela o seguinte: olha, você vai assinar esse contrato aqui, vai me dar um cheque, vai começar a pagar ou vai fazer uma transferência e daqui a algum tempo você vai ser contemplado. A pessoa geralmente faz a seguinte pergunta: quando eu vou ser contemplado? Se você for honesto, você vai dizer: olha, não tem como prever. E aí, como é que você vende algo para a pessoa, te dá um dinheiro que talvez ela nunca te viu na vida e você entrega para ela um papel? Você precisa mostrar para ela que você tem a solução para o que ela precisa. Com isso, eu volto a te dizer que o modelo simples de 3 passos de gerar conexão, conforto e segurança funciona muito bem para você criar essa expectativa de venda, até porque na conexão você se vende como pessoa. Aí eu tenho aqui, ó, conexão, você se vende como pessoa. No conforto, você está vendendo o seu lado profissional, como você vai atendê-lo, como você vai garantir que as expectativas do cliente, ou no caso do seu entrevistador, sejam atendidas em relação à vaga. Até porque ele está cumprindo ordem de alguém que fez a solicitação para a vaga.
e ele precisa entregar o candidato ideal para aquela vaga. Se você gera conforto em relação à sua área profissional, ele se sente seguro para tomar alguma decisão. E essa segurança, ela proporciona os resultados que você espera. Então, se você espera conquistar aquela vaga, esses 3 pontos, com certeza, podem te ajudar. Beleza? Dito tudo isso, em relação ao segundo ponto abordado, que era como se comportar na entrevista, a gente pode passar aqui para como se conectar com os 3 tipos de pessoas que vão fazer a diferença no seu LinkedIn. Neste terceiro passo, você precisa agora entrar de fato na construção da sua rede do LinkedIn. E aí o que eu quero que você entenda é o seguinte: a qualidade da sua rede é que vai determinar como você vai se posicionar dentro da rede em termos de SSI. E aí eu tenho 5 pontos que eu gostaria de abordar com você aqui nesse momento. Você precisa se conectar com quem irá te contratar. E como é que você faz isso? Primeiro de tudo, você precisa ter ideia das empresas que você gostaria de trabalhar no estado que você mora. Eu moro no Rio de Janeiro, não pretendo sair do Rio de Janeiro para trabalhar. Se fosse o meu caso de querer ficar aqui no Rio de Janeiro, eu listaria as 50 melhores empresas aqui no Rio de Janeiro e, por ordem de grandeza, eu iria prospectando o meu currículo nessas empresas. Antes de prospectar o meu currículo nos seus bancos de dados, nos seus bancos de talento, eu também iria me conectar com essas pessoas que trabalham nessas empresas. E como é que eu faria isso? Utilizando o campo de interesse do LinkedIn. Tá legal. Mas quem é que te coloca para dentro da empresa? Você precisa se conectar com pessoas do RH, do recrutamento e seleção, do departamento pessoal, da contratação e também com os headhunters. Por quê? Dependendo do seu nível de jogo, a quantidade de vagas que você vê disponível no mercado é pouca. Então, os headhunters geralmente conseguem peneirar vagas mais estratégicas, eles vão te cobrar para te posicionar, lógico, mas também você não vai deixar passar despercebido aquelas vagas que você não conseguiu captar no mercado. Dependendo do seu nível de jogo, um headhunter pode fazer a diferença para você. E o que eu quero que você faça com esses departamentos aqui que podem te trazer para dentro da empresa é, primeiro de tudo, um exemplo, recrutamento e seleção. Se você pegar aqui em cima na barrinha do LinkedIn e colocar aqui, ó, já tem até escrito ali porque eu fiz a pesquisa antes, recrutamento e seleção. Você abriu o filtro, você ativou o filtro e lá em cima vai mudar a aba. Você pode perceber aqui, ó, entrou pessoas, vagas e empresas e tudo mais, publicações. E por que eu não fui direto em vagas? Porque se eu for direto em vagas, eu não consigo fazer o filtro que eu quero te ensinar. Então, você vai direto ali, recrutamento e seleção. Você pega pessoas, clica em pessoas, ele vai ativar o botão e logo ele vai ativar o filtro de pessoas e você vai fazer uma grande sacada agora aqui de forma prática para você poder selecionar as oportunidades que você quer dentro da sua região e com pessoas estratégicas. O que você vai fazer agora aqui é selecionar localidade, porque você não quer sair do seu estado. Então, por exemplo, se eu quisesse falar aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, eu posso colocar aqui Rio de Janeiro, boto exibir localidade e eu tenho aqui, ó, recrutamento, seleção, pessoas no Rio de Janeiro que trabalham com recrutamento e seleção. Você pode observar aqui que na tela eu já tenho algumas pessoas. Ó, tenho aqui, ó, essa primeira moça aqui, tenho lá de baixo, sendo que eu gostaria de uma empresa específica. Lembra que eu falei para você listar as 50 primeiras empresas ou as 10 primeiras empresas? O Google tem isso pronto, você pode procurar lá, lista das 50 melhores empresas para se trabalhar no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Natal, qualquer estado que você esteja, você pode pegar lá. Se forem estados menores, você bota 10, 15, se forem grandes metrópoles como Rio, São Paulo, você pode utilizar uma lista maior, mas você pode fazer a sua lista com base no Google, já está pronta. Imagine que você quer pegar ali uma pessoa que trabalhe de repente na Ambev, vamos colocar. Então, eu pego lá
o filtro ativado, eu escrevi recrutamento e seleção, lembra? Recrutamento e seleção, eu ativei o filtro pessoas, eu ativei o filtro localidade e agora eu vou adicionar empresa. Aí eu boto aqui, ó, Ambev. Apareceu Ambev, eu clico e eu boto em exibir resultados. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu selecionei pessoas de recrutamento e seleção que trabalham na Ambev dentro do estado do Rio de Janeiro. Olha que legal, eu posso me conectar com essa pessoa e aí, quando tiver um processo seletivo para as vagas de lá, eu voltar alguns passos à frente e eu vou te ensinar como se faz isso e o porquê eu estou te dizendo isso. Quando eu pego aqui em conectar, eu tenho a opção de enviar e eu tenho a opção de adicionar nota. Para esses casos mais específicos, mais estratégicos, eu te aconselho a trabalhar com uma nota padrão de até 300 caracteres. Uma nota que eu gosto. Por que eu estou fazendo isso desse jeito? Tudo é pensado nos mínimos detalhes. Dentro do que a gente está falando lá atrás, sobre a nossa jornada, lembra que eu tinha um ponto de atenção? E o ponto de atenção é exatamente esse. Índice de aceitação das solicitações de conexões enviadas. Quando você envia muitos convites e tem poucas aceitações, ou a quantidade de convites começa a descer muito em relação à quantidade de convites aceitos e enviados, você começa a perder pontuação nas conexões estratégicas dentro do teu SSI, que a gente já viu lá em cima. Por isso, muito cuidado na sua abordagem e eu te aconselho que para essas conexões mais estratégicas, você utilize a sua forma de comunicação mais cordial e estratégica possível dentro daqueles 300 caracteres que eu te mostrei na hora de fazer a conexão com a pessoa que você está enviando o convite. Beleza? E a dica de ouro que eu quero trazer para você é que você precisa limpar de tempos em tempos a sua rede de forma estratégica. Como é limpar a rede de forma estratégica, Douglas? É quando você olha dentro da sua rede e tem pessoas que não tem sentido estarem ali, porque você fala de gestão, você fala de qualidade e a pessoa fala de restaurante e fast food. É seu amigo? É seu colega? Faz conexão com ele pelo Instagram, pelo Facebook. Ali no LinkedIn você precisa ser estratégico. Por quê? Ele já trabalhou contigo? Não. Ele está na área que você atua? Não. Ele é do setor que você atua? Não. O que ele está fazendo na tua rede? Fazendo volume. E o volume vai contra você em termos de algoritmo. É importante que você tenha volume e qualidade. E entre volume e qualidade, você tenha menos volume e mais qualidade. Quando você tem menos volume e mais qualidade, a nível de estatística, lembra que a gente falou? A estatística medida o seguinte: quando eu tenho uma área de amostragem menor e eu tenho uma qualidade maior, o meu índice de assertividade ele sobe automaticamente, porque a minha amostragem é pequena, porém a minha relevância no resultado é grande. O índice ele vira a seu favor e o que eu quero fazer é virar o seu perfil a seu favor. Eu estou hackeando contigo com algoritmos e metodologia o teu LinkedIn para que você seja um profissional foda na sua jornada. A grande estratégia está nos mínimos detalhes. Você viu quantas bobeirinhas eu passei aqui que você pode dizer assim: ah, vou fazer isso não. Ah, vou fazer isso não. Ah, isso também não vou fazer. E aí você vai ver que você deixou de fazer pequenas coisas ao longo de vários detalhes que você deveria ter feito e você lá no final não vai conseguir chegar num SSI igual o da Andressa, que eu te mostrei aqui, que é de 1% dentro da classificação de SSI e de SSI também, não só de rede, como também de setor. E aí, o que eu quero te ensinar é que você encurte tempo nessa sua jornada. Se você estivesse falando aqui comigo, como é que eu me conecto com as pessoas que estão no topo da minha jornada? Um exemplo, digamos que você hoje é coordenador. Qual é o topo da sua jornada? Para onde você quer caminhar? Douglas, eu estou como coordenador, eu quero ser gerente. Você pega lá dentro, naquele filtro que eu te ensinei a fazer para encontrar recrutadores, para encontrar pessoas, e você coloca aqui, ó, gerente. Se você trabalha na área da qualidade, você pega aqui, ó, gerente de qualidade.
e vai pegar também pessoas. Só que você vai desativar aqui o Rio de Janeiro. Se você não quiser trabalhar no Rio de Janeiro, você pode botar São Paulo e qualquer outro. Ou você vai desativar, que é o melhor de todos, é o empresa. Você tem que tirar a empresa. Você não quer se conectar só com gerentes da Ambev. Você quer se conectar com qualquer outro gerente de qualquer outra empresa. Ou se você for fazer de forma mais estratégica, você procura gerente por gerente em relação às empresas que você quer trabalhar. Por que isso é importante? Se você se conecta com essas pessoas na mesma linha de comunicação que a gente se comunicou com o pessoal lá do RH, de recrutamento e seleção, com os headhunter, o que vai acontecer é que você vai ter na sua rede pessoas para você modelar o comportamento delas. E o seu próximo passo vai ser com base sempre no PDCA. Você vai planejar as suas próximas ações, você vai executar o que você precisa e você vai verificar se está de acordo. Se tiver de acordo, você padroniza. Esse é o processo que você tem que aplicar na sua rede social. Dá trabalho? Dá, mas funciona. Se você começar do topo para baixo, você vai ver que à medida que você aplica as modificações, você já começa a ter melhora de visualização do seu perfil. E isso vai te dando gás para você poder seguir na jornada. Então, se você quer, voltando ao assunto, se conectar com pessoas estratégicas do seu próximo passo, escreva qual é o cargo do seu próximo passo aqui, busque por pessoas e localidades e você começa a se conectar com essas pessoas. O que você vai aprender ao se conectar com essas pessoas? Você vai ter um padrão para seguir em relação ao mercado. Você não vai ficar à mercê do vento para poder descobrir o que um profissional precisa ter para estar naquela vaga que eles estão. Olha quantas pessoas você tem para modelar. É só você entrar aqui, pessoa por pessoa, e identificar o que esse gerente tem que você ainda não tem. Então, com base nisso, você pode identificar que um gerente sabe resolver problemas, que um gerente tem postura de liderança, que um gerente tem dinâmica de trabalho em grupo, que um gerente tem poder de liderança e controle dentro de grupos grandes, que ele consegue desenvolver metodologias na prática com a equipe deles. E tudo isso você encontra na Academia da Gestão. Eu estou te dando outra dica de ouro, caso você queira se preparar para o mercado nesse seu próximo passo, fica de olho na próxima aula, que a Academia da Gestão vai te dar um passo a passo com todas as ferramentas que você vai precisar para se capacitar como um profissional acima da média no mercado que você atua, independente do mercado que você atua. Porque o profissional de ponta, o profissional de alta performance, ele trabalha sempre com um método replicável. Ele não é bom sozinho, a ponto dele só conseguir fazer sozinho e depois, se ele precisar treinar alguém, ele não consegue. O profissional de alta performance não só desenvolve, como ele também consegue replicar os resultados dele para poder escalar aquilo para a equipe. Uma dica que eu quero te dar é o seguinte: quando você olha posições mais altas, existem algumas palavras-chave que você pode usar no seu perfil, mesmo você estando abaixo. Se você tem perfil de liderança e já exercita essa atividade de liderança nas suas atividades passadas, você pode pegar aquele modelo que você achou bonitinho como foi escrito e colocar dentro do seu perfil. Porque lá na frente, quando você estiver pleiteando uma vaga de coordenador num salário melhor, pode ser que apareça uma de gerente porque você ajustou o teu perfil para palavras-chave. E as palavras-chave têm um poder absurdo aqui dentro da rede. Essa é uma dica que muita gente está vendendo por aí e eu estou te entregando 100% gratuita. Aí a gente parte para a segunda questão. A gente falou aqui sobre gerentes, diretores, que são os próximos passos da jornada. O índice de aceitação, eu falei também sobre o envio de texto e você pode modelar o envio de texto para homem e para mulher. Eu te recomendo que você sempre coloque o nome da pessoa. Um exemplo aqui, ó. Oi fulana, vi que assim como eu, você também curte muito o que faz profissionalmente. E isso é mágico. Por isso ficaria muito honrado que você aceitasse o convite para fazer parte da minha rede de conexões. É possível? Desde já agradeço pelo aceite e desejo um excelente dia. Essa é uma abordagem mais para a mulher. Se você fizer uma abordagem mais masculina nessa linha,
você pode falar, oi fulano, e aí você sempre vai trocar o fulano ou fulana pelo nome, mas tenha sempre uma estrutura de texto, a gente chama de copy, tenha sempre uma copy feita para homem e uma copy feita para mulher, e você vai ver que isso converte bem melhor do que você fazer uma copy para todo mundo, principalmente porque o LinkedIn identifica padrões muito facilmente. Boa parte do que eu estou fazendo aqui, eu poderia fazer por meio de programação. Programação, caso você não saiba, programação aberta, ela executa comandos e através de linhas de código que eu botei para identificar aí, ó, eu posso colocar para rodar automações na página. Isso é uma outra coisa que eu não posso nem entrar aqui de maneira alguma, só quero te mostrar o seguinte. Existem automações a nível de código que eu posso entrar aqui, identificar lá no site aonde fica o botão, eu identifico o elemento, aperto o botão aqui do play no cantinho da tela e ele roda aquela linha de programação para eu poder entrar no perfil, escrever recrutamento e seleção, clicar no botão enviar o texto e solicitar a conexão. Então de tempos em tempos ele roda na página inteira. Porém, mesmo que eu saiba, eu vou te dizer, guarde isso no fundo do seu coração. O LinkedIn aplica punições para quem utiliza automação no perfil. Não importa se você é novo no perfil ou se você já tem certa relevância. Aplicou automação, ele identificou, você vai começar a ser punido. Uma das punições é diminuição no engajamento da sua publicação. Uma outra punição é diminuição na propagação dos seus conteúdos e uma outra punição também é o cancelamento definitivo da sua conta com tudo que você tem lá dentro. Ou seja, você vai ser expulso da rede, porque ele preza pela interação pessoal e não por meio de automações. Fica ligado, se alguém te oferecer um serviço de automação para o LinkedIn, fuja, porque é furada. Então, estou te avisando já de imediato. E aí, esse texto, o ideal é que você copie e cole, sendo homem, sendo mulher, se possível alternando. Por quê? Se você começar a pegar um monte de mulher lá dentro do perfil e colocar tudo para mulher, pum, 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 depois você pega um monte de homem, bota tudo para homem. O LinkedIn vai entender que você está fazendo uma sequência que foge o padrão de uso da rede. E aí ele vai restringir e vai te mandar o recado. Você está, algo do tipo, você está impedido de mandar mensagens por um certo tempo. Ou até amanhã, espere 24 horas. Ele te dá um certo prazo dependendo do nível de velocidade que você execute esse comando. Aí a gente passa, porque a gente já cumpriu essa etapa aqui dos 3 pontos, e eu quero te mostrar uma coisa sobre conexão de rede que eu não gostei muito de ter ouvido vindo de quem veio. Não importa quem ela é. Eu disse que eu não gostei sabendo o que acontece no modelo pago e no modelo gratuito. O que acontece é que uma pessoa do próprio LinkedIn, ela tem uma posição alta lá dentro do LinkedIn, ela disse uma coisa sobre a rede e eu quero compartilhar contigo o que eu não gostei dela ter dito. Eu sempre brinco e falo que a qualidade da rede depende mais de você do que da plataforma em si. A qualidade do que você vai ver no seu feed de notícias depende da rede que você construiu. Então, a regra primordial é não adicione ninguém que você não conheça. Não adicione ninguém que você não conheça. Quando ela diz isso, ela diz para você o seguinte: só se conecte na rede com pessoas que você tem proximidade. Mais à frente, ela diz o seguinte: não se conecte com pessoas que você não indicaria para a vaga. Isso faz muito sentido nos dias que a gente vive hoje? Não faz. Só que quando a gente restringe para pessoas que a gente conhece, tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que a gente diminui a amostragem da nossa rede. Quando a gente faz isso, o nosso SSI ele aumenta. Porém, o que adianta você ser rei de uma terra desse tamanho aqui? Não adianta quase nada. A sua rede ela vai ser quase irrelevante para dentro do LinkedIn. Quando você abre um pouco a sua rede, você modela pessoas que são iguais a você e pessoas que estão acima, se conectando com elas, a sua régua de parâmetro de quem você precisa ser dentro da rede como profissional sobe. Então isso vai te tirar da zona de conforto e vai te levar para padrões maiores. E o que eu te indico que você cumpra como exigência é se conectar com pessoas que têm os mesmos cargos e as mesmas habilidades que você tem. Eu vou te dar um exemplo. Quando você tem
pessoas dentro da sua rede que possui, por exemplo, você tem especialização em Lean. Digamos que Lean é um curso aplicado à melhoria contínua e você é um especialista Lean. Depois, você é Green Belt. Dentro do seu perfil, eu vou te mostrar daqui a pouquinho, você vai colocar esses títulos lá. Aí você tem MBA em gestão. Você vai fazer o seguinte, aqui você tem 3 títulos para você colocar lá no seu perfil. O que eu aconselho que você faça é o seguinte, quando você tiver isso no seu currículo, o que você vai fazer é jogar naquela janelinha onde você procurou por recrutamento e seleção, onde você procurou por gerente de qualidade, você vai jogar lá especialista Lean, que é o que você colocou lá no seu perfil. Quando você colocar isso escrito e apertar Enter e colocar por pessoas, quando você colocar essa restrição de filtro, você pode utilizar a nível Brasil ou você pode utilizar a nível de estado. Quando você fizer isso, o LinkedIn vai ranquear algumas pessoas por esse filtro que você ativou. O que você vai fazer é entrar nesse primeiro perfil e identificar lá dentro desse especialista, na primeira posição, o que ele colocou no currículo que você não colocou no seu. Aí você vai começar a identificar padrões. Olha só que legal. Você listou todos os especialistas Lean. Aí você pega lá 1, 2, 3, 4 até 10. Você vai entrar perfil por perfil. Quando você identifica que aqui tem uma palavra que você poderia usar no teu perfil, você copia aquela palavra e joga dentro do teu perfil. Dentro do teu perfil, você já tem uma palavra nova que você trouxe daqui. E aí, você vai vir para o segundo perfil. Você vai identificar que ele tem uma outra palavra. Aí você copia para dentro do teu perfil e agora você tem 2 novas palavras de concorrentes seus dentro do Rio de Janeiro, dentro do estado que você mora, que também são especialistas Lean e disseram que tem uma habilidade que você não declarou no seu currículo, mas que você também tem. E aí você vai no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, até no 10º e vê quais são as palavras que eles possuem no currículo deles, que eles puseram lá e que você pode aproveitar também no teu. Esse processo se chama padronização. Por quê? Você tem a especialização que eles têm e você está igualando a sua descrição à descrição deles. O que esse cara que apareceu em primeiro lugar tem? Algumas coisas vão influenciar. Então, logo de cara, a gente pode considerar a quantidade de pessoas na rede e artigo. Os artigos, eles trazem muita relevância e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E aí, você vai pular para a segunda especialização dentro do seu currículo. Você vai pegar lá, Green Belt, vai jogar lá dentro e você vai listar as 10 pessoas que aparecem nos primeiros resultados. Então, você vai ativar Green Belt, vai apertar Enter, depois você vai marcar aquele filtro lá de pessoas e também você vai ativar o filtro de localidade. Quando você fizer isso, você tem a referência para você modelar e jogar todas as palavras que você poderia jogar dentro do seu perfil e não jogou. E assim também com o MBA de gestão e com todas as especializações. Essa dica vale um dinheiro e eu nunca vi ninguém falar isso de forma gratuita na rede aberta, igual a gente está fazendo aqui na Semana do Profissional Foda. Se você modelar esse padrão para colocar dentro do seu perfil as palavras-chave que possivelmente estão ranqueando aquela pessoa para aqueles resultados, no final das contas, você vai ter um perfil que você está falando aqui sobre especialista Lean, sobre quem tem Green Belt, sobre quem tem MBA, com as melhores palavras para aquelas ocasiões ali dentro de cada título que você tem. E aí o que vai acontecer é que a rede vai entender que você tem a melhor composição de palavras para oferecê-la em termos de busca quando você procura uma solução para alguém que é, por exemplo, um coordenador. E aí você pega um coordenador super completo porque ele apontou o perfil dele de maneira estratégica, hackeada dentro da rede social. Existem formas mais claras de você expor aquilo que você faz e quais são as suas habilidades. Um modelo muito bom que eu achei na internet é o desse cara aqui, Rodrigo Moubar.
Olha que diferente, ele é especialista em LinkedIn. E aí logo de cara eu identifico aqui uma harmonia de cores muito legal, onde ele trabalha ensinando coisas para as pessoas, se coloca como mentor. E o azul e o branco e o verde, ele tem uma harmonia muito legal em relação a se colocar como autoridade. Gostei muito dessa entrada aqui do perfil dele, a nível de harmonia, de apresentação. Fora isso, eu gostei muito também do que ele fez na parte da apresentação dele. Olha que legal. Ele descreve exatamente o que ele fez e quais foram os pontos que ele alcançou durante a jornada dele. E ele ainda diz uma coisa assim, ó, o que posso fazer por você? Ele fala que ele tem uma elaboração premium do perfil, ele fala sobre garantia e o risco, ou seja, ele apresenta um trabalho onde o risco é todo dele, ele te estimula a fechar um negócio com ele, tudo aqui no sobre. A parte sobre do seu perfil é para você falar como se você estivesse de fora, olhando para você e tentando vender a sua figura profissional para alguém. O que você falaria de você mesmo? É ali que você tem que colocar para você se vender para um mercado de forma resumida. Por quê? Na parte das experiências, eu logo vou falar sobre isso, é uma estrutura mais detalhada, mas que você também precisa usar narrativas que são histórias para conectar tudo o que você fez e o que você pode fazer pela empresa nova quando um recrutador parar para ler o seu currículo aqui na rede. Então você pode observar aqui nas atividades dele que ele produz artigo e as experiências dele também possuem narrativa. Olha que legal. Ele fala aqui, ó, resultado do meu trabalho. Ou seja, durante aquele período que ele está ali, ele teve uma jornada. Essa jornada se torna atrativa de ler porque está organizada visualmente, está com emojis, está bem descrita aqui com palavras-chave. Olha que legal. É uma ótima referência para você poder modelar e levar isso para dentro do seu currículo. Esse modelo é o que os recrutadores, os headhunters, ficam apaixonados quando eles olham para o teu perfil, porque eles enxergam clareza naquilo que você está fazendo e entregando. Eles identificam que você é um profissional organizado mentalmente e, consequentemente, profissionalmente, pelo que você demonstrou de clareza ali no seu perfil logo de cara. Aí você tem a seguinte questão que eu já falei antes, que é a geração de conteúdo relevante no LinkedIn. Como é que você vai fazer um conteúdo relevante sem observar antes quais são os pontos que você precisa colocar no seu perfil que vão trazer as pessoas para se conectar contigo quando elas lerem seu conteúdo relevante? São 7 pontos, eu vou abordar de forma bem rápida. Primeiro de tudo, você tem que otimizar a foto do seu perfil. E para que serve isso? O que é foto de perfil otimizada? Como é que essa foto vai parar lá no Google, por exemplo, se eu fizer uma pesquisa aqui e buscar por Andressa Magnago? Como eu faço um trabalho de ranqueamento orgânico para o nome da Andressa, vai aparecer vários artigos do LinkedIn aqui elencados nas primeiras posições. E aí eu tenho também a questão da imagem que eu estava falando do perfil. Olha aqui uma coisa, essa imagem daqui é a mesma imagem que está aqui. E o que eu fiz na hora de subir aqui, que você deve fazer no seu perfil, caso você queira ter sua foto no Google, e eu recomendo que você tenha sua foto no Google com o seu nome do perfil, na hora de selecionar um arquivo, você pega qualquer arquivo que você for subir, por exemplo, esse daqui, ó, se eu fosse subir esse arquivo, eu teria que clicar com o botão direito nele, vou lá em renomear, e eu escrevo Andressa Magnago Fontes, que é o nome do meu perfil lá no meu LinkedIn. Então eu pego essa nomenclatura aqui que está ligado diretamente, olha aqui, ó, essa foto está ligada diretamente a esse nome. Eu cliquei e arrastei para cima, ou seja, essa foto carrega esse nome como rótulo a nível de internet. Então se você puser o seu nome completo no seu nome do perfil, depois de um tempo ele vai mudar no Google. Por quê? Ele entende que ele precisa associar aquela foto àquele nome e aquele nome da foto é o mesmo nome do perfil, então ele casa e mostra para as pessoas como resultado. Sabendo disso, tudo que você tiver que colocar na internet, que for relacionado ao seu negócio, ao seu modelo de trabalho, você coloca com o seu nome e todas as vezes que alguém for procurar por um artigo seu ou pelo seu nome, vai se deparar com um monte de fotos sua lá no Google. Isso é legal também para o status, para o ego, dar uma massageada, mas sobretudo o LinkedIn entende que você é uma pessoa relevante também fora
e entende dos paranauê da relevância. E aí ele começa a te pontuar de forma mais positiva e começa a colocar os seus resultados para cima nos índices de busca. Aí a gente entra na seguinte fase. Quando a gente tem a otimização da foto do perfil, que você já sabe, o que você precisa fazer de forma detalhada são as experiências. Na Academia da Gestão eu tenho um módulo que eu falo só sobre relevância digital. Eu detalhei lá numa aula de quase 4 horas tudo que você precisa saber e como você precisa ajustar o seu perfil, tintim por tintim, detalhe no detalhe. E eu falo muito sobre o uso de ferramentas que te fazem ganhar tempo para editar, ou seja, você praticamente vai fazer tudo sem botar a mão e sem fazer automação. O resumo do seu perfil, eu já te mostrei uma referência que é o do Rodrigo Mouba, que a gente viu lá, ou Mouba, vou me limitar a Rodrigo, vou deixar também aí de referência para você no PDF poder clicar. O título do seu perfil, é muito importante que você coloque o cargo que você está, os certificados que você possui, e as especializações. Lembra que eu desenhei aqui na mesa que você era um especialista Lean, que você é Green Belt e que você tem MBA em gestão? Então você tem ali cargos, certificados e especializações. Quando você tiver isso aqui no seu perfil, ele vai se organizar dessa forma aqui. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Academia da Gestão, engenheira de produção, especialista Lean Master Black Belt. E você pode observar que tem um tracinho em pé aqui, ó. Esse tracinho em pé, você poderia colocar aquelas bolinhas? Poderia. Só que a nível de algoritmo, aquela bolinha ela é reconhecida como espaço vazio. No final das contas, na hora de fazer a pergunta, não existe uma separação clara de onde começa uma coisa e termina outra. Ou seja, o algoritmo pode acabar entendendo que você está separando isso aqui tudo numa única frase, quando na verdade não é. Você tem frases curtas separadas por uma barra. Essa barra, sim, a nível de algoritmo, ela é reconhecida como separação. Então, o meu conselho é que você utilize essa barra, e essa barra fica bem aqui, ó, do lado do Shift, no seu teclado, uma barra em pé. E você pode utilizá-la nesse modelo aí de separação de caracteres. A gente vai avançar para o cargo. Nunca coloque um cargo muito detalhado. Por exemplo, no meu caso eu fui comprador em determinada época da minha vida. Se eu tivesse como comprador hoje querendo me posicionar no LinkedIn, eu não diria se eu sou um comprador júnior, pleno ou sênior. Não diria. Por quê? Se eu sou um comprador júnior, quem está procurando por um comprador sênior me descarta. Se eu coloco como comprador, quem está procurando como comprador júnior, sênior e pleno, eu apareço. Ainda que não nas primeiras posições, mas eu apareço. Porque dentro do meu currículo eu falo de palavras-chave específicas que um comprador precisa ter no currículo dele. E como eu já te ensinei a fazer isso, você vai modelar as pessoas que são iguais a você e os passos que você precisa tomar adiante na sua carreira e vai modelar o seu currículo dentro da rede. Quando alguém procurar por comprador, você vai ter tantas palavras-chave que o seu nome pode ser que apareça abaixo de quem é o comprador daquele nível. Por exemplo, se estivessem procurando por comprador pleno, pode ser que se eu tivesse só comprador, eu aparecesse por conta de tantas palavras-chave ali no seu perfil. E aí você tem a personalização da URL. Como é que você faz isso? Aqui em cima, no nome da Andressa, tá LinkedIn/in/Andressa Magnago. Se você nunca mexeu no seu, tá lá, LinkedIn/in, um monte de número. É uma combinação de número que é referente à sua matrícula no sistema LinkedIn. E o que eu aconselho que você faça para facilitar a sua localização é pegar essa parte aqui de edição, ir lá embaixo, aqui ó, antes de ir lá embaixo, o títulos é aqui que você muda o título. Você bota a barrinha e tudo mais. O cargo atual é aqui que você coloca, formação acadêmica, o estado que você mora, o setor, lembra que eu falei sobre setor lá em cima, no SSI, SSI de rede de setor. É aqui que você escolhe atacado, atendimento ao consumidor, artes cênicas e por aí vai. Escolher o setor, você vai começar a ser ranqueado com base naquele setor. E as atualizações são diárias. O que você fizer hoje, amanhã você vai lá conferir e ver se deu certo. Aí você tem o URL do perfil, site, telefone, endereço. E a gente estava falando sobre o URL do perfil, então é aqui que a gente vai clicar. O URL é aqui que troca. Caso você nunca tenha trocado, é aqui que você vai clicar para você fazer a alteração para o seu nome. Se você tem um site ou blog ou canal no YouTube, você pode colocar aqui. Tem gente que gosta de colocar aqui o perfil do Instagram porque não tem nenhuma outra rede.
eu preferiria não colocar nada, porque Instagram, dependendo do que você faça, mais te queima no mercado do que propriamente te promove. Geralmente Instagram a gente tem mais liberdade, a gente posta foto com cachorro, foto dando cambalhota para trás na piscina, foto descendo de papelão na grama e por aí vai. Só que para um gestor que tem que ter uma postura de liderança aí séria, pessoal vai no teu Instagram e você tá brincando igual criança, possivelmente você vai tomar uma banda e ser limado do processo seletivo. Por isso eu não te indico que você coloque o seu Instagram aqui. Porém, existem empresas que já no processo seletivo pedem a rede social para que eles analisem. Então, fica de olho porque tem empresa que está fazendo isso também sem pedir, ela te localiza pelo nome e vai fuçar e ver quem você é. Fica ligado aí. Feito tudo isso, você pode aplicar e fechar. Uma coisa que eu te dou de dica aqui é deixar seu aniversário visível, porque isso promove a interação na sua rede. Quando as pessoas identificam que foi o seu aniversário, aparece a mensagem: fulano está fazendo aniversário hoje, dê os parabéns. Isso é legal para você porque você recebe o parabéns e você pode escrever para eles: olha, muito obrigado pelo carinho. Você tem interação e a interação na rede custa alguns pontos para relevância lá no SSI e você já sabe disso. A gente vai passar para o último passo, que são os contatos. Quais são os contatos nesse quesito aqui? Dentro daquela aba que eu acabei de fechar, o seu telefone está atualizado, o seu e-mail está atualizado. Se possível, o telefone, coloque o número que você usa para o WhatsApp também. Porque se o recrutador tentar te enviar uma mensagem, você não responder, ele possivelmente pode tentar um SMS, né? Ele pode tentar fazer contato com você pelo WhatsApp ou pode tentar te ligar. Geralmente o WhatsApp funciona bem. Ele fala assim: olha, somos aqui da empresa tal e nós gostaríamos de verificar a disponibilidade para uma entrevista no dia tal para vaga tal. Você tem interesse? Eles podem às vezes mandar isso por mensagem. Se você tem o WhatsApp lá, fica a dica aí que isso pode acontecer com você. E para finalizar essa aula de hoje, que foi a segunda aula, geração de conteúdo de valor no LinkedIn. Eu tenho aqui 4 pontos que você precisa observar logo de cara. Você precisa ter um conteúdo que seja frequente. O que é conteúdo frequente? Hoje você postou um, amanhã você posta outro, depois você posta outro e depois você posta outro. Você tem paciência, tem tempo para postar todos os dias? Não tem problema. Mas se você tiver 5 conteúdos e você quiser ter frequência e consistência, eu recomendo que você utilize o tempo a seu favor. Você pega um conteúdo e posta na segunda. E aí na outra segunda você pega o outro conteúdo e posta. Na outra segunda você posta o terceiro conteúdo. Na outra, o quarto e na outra, o quinto. Com isso você mostrou para o LinkedIn o seguinte: a sua frequência e a sua consistência é regular. Então você é uma pessoa confiável para que ele mostre mais postagens sua para a sua rede. Com isso o que ele faz é entender que existe um padrão de comportamento nas suas postagens e entender que você tem comprometimento em agregar valor para a rede, ainda que o espaço de tempo seja maior. Isso que eu estou te falando, talvez ninguém te fale. E o que acontece é que muita gente acha que por ter 5 é melhor soltar os 5 e depois não precisar fazer nada. Eu te afirmo com toda certeza de que você fazendo um por semana, uma vez por semana, é muito melhor do que você pegar 5 e postar num único dia e ficar um mês e uma semana sem aparecer por lá. Com isso daqui eu fecho os 2 primeiros pontos e a interação é que você pode observar um ponto. Quais são as postagens que têm menos interação e as que têm mais? Postagens que você fala muito conteúdo, bom até, mas que você fala de forma muito técnica. O que acontece é, nem todo mundo tem o nível de técnica que você tem. Quando você fala um conteúdo muito técnico, a pessoa que está ali, mas que não entendeu um pouquinho, ela se desconecta do vídeo ou se desconecta do conteúdo e vai embora. Por isso que eu te recomendo que você não trabalhe em cima de conteúdos muito técnicos. Eu recomendaria que você tentasse explicar para uma criança o seu conteúdo técnico e, em alguns pontos, colocasse um termo técnico com uma legenda. Isso vai ajudar pessoas que sabem ter uma clareza ainda maior e vai ajudar pessoas que não sabem do que se trata ter uma compreensão do que você está falando. Essa menina aqui, que eu separei no link, ela pega alguém para discordar e coloca o ponto de vista dela baseado na bizarrice que a pessoa escreveu e ela se posiciona contra. Olha o que ela falou aqui, ó. Recebi uma oferta de emprego numa empresa de grande porte com as seguintes exigências. Ou seja, ela não citou a empresa para não fugir aí à ética, né? Mas ela diz o seguinte:
carga horária de 4 horas, sem vale transporte, sem refeição, se necessário formação completa, experiência e pós-graduação, contratação. Porra, excelente vaga, né? Salário, R$1.000. Ou seja, a pessoa tem que ser nutricionista, astronauta, pós-doutor em ciências galácticas para ganhar R$1.000. Tá de brincadeira, isso é um absurdo, né? Então o que ela fez foi transformar essa figura que propôs esse absurdo em um inimigo comum. E aí outras pessoas que entendem que isso de fato chega a ser falta de respeito se posicionam comprando o barulho dela. Olha que legal. O artigo dela tem 5 dias aqui que foi pro ar. E ela editou provavelmente alguma coisa aqui, talvez um erro de português, alguma coisa que ela exagerou e ela voltou atrás, não importa. 5 dias e olha o que a publicação dela tem. 20.454 reações e 1.422 comentários. Você tem noção do que isso representa a nível de relevância dentro da rede? E olha só, provavelmente ela não fez essa publicação para viralizar, porque as 3 hashtags que ela usou são hashtags muito usadas por pessoas que lidam nesse mercado que ela atua, que é o de nutrição. Aí olha aqui que legal, ela é LinkedIn Premium, ela tem uma conta Premium e ela paga para ter acesso a alguns serviços. E entre eles também favorecem a entrega de conteúdos para mais pessoas da sua rede. E aí uma outra régua que você pode ter se o seu conteúdo é bom ou não é se ele está sendo compartilhado. Se ele está sendo compartilhado, é sinal que ele agrega valor e outras pessoas precisam ver. O LinkedIn adora isso. E uma coisa que a gente faz muito bem na Academia da Gestão é compartilhar o artigo e as publicações uns dos outros. Então a gente tem uma dinâmica onde a gente tem uma aula aos sábados, por exemplo, e aí depois dessa aula ao sábado, o aluno pega, escreve com as palavras dele o que ele fez, o que ele entendeu como aula, como algo que vai mudar a vida dele, e ele faz um resumo próprio. Esse resumo próprio, ele troca o título e troca os rótulos, né, de texto, e ele está autorizado a colocar na rede. Ou seja, ele teve uma aula, ele tem o artigo original como referência, e ele pode copiar aquele arquivo e transformar nas palavras dele e gerar um artigo de relevância sobre o que ele aprendeu naquela aula de sábado. Nesse momento, quando ele compartilha o arquivo dele, o artigo com a gente na internet, lá por meio do grupo, a gente pega aquele artigo e compartilha na rede, fazendo uso das hashtags e promove aqueles conteúdos para a rede. A gente tem artigos que em poucos dias alcançaram várias visualizações e comentários. É uma parada muito legal ver isso funcionando e a Academia da Gestão tem muito a te oferecer caso você queira ser um profissional diferenciado. Para fechar aqui com chave de ouro, eu tenho 2 dicas para te dar. Uma delas é o uso de hashtags, para que você utilize as hashtags mais relevantes dentro do seu perfil, dentro das suas postagens. A outra dica é que você pode utilizar, caso você queira produzir artigos relevantes sobre outros temas, você tem o Answer the Public. Como é que funciona isso? Esse site vai ter aí no PDF, você vai vir aqui e vai digitar qualquer coisa que você quiser aqui dentro e ele vai te dizer o que as pessoas estão dizendo. Digamos que você estivesse falando sobre gestão da qualidade. Então eu tenho 4 perguntas para a gestão da qualidade. O que ele vai fazer é carregar essas 4 perguntas e vai me dar várias outras referências. Nessas 4 perguntas aqui, o que ele vai fazer é, eu posso também traduzir para o português ou posso deixar em inglês. No meu caso aqui eu tenho a extensão, eu vou traduzir direto. Eu posso perguntar o que é gestão da qualidade, como fazer. Aí eu tenho outras 20 preposições. Eu tenho gestão da qualidade total no ambiente empresarial, que é aqui. Cada uma dessas pontinhas aqui é alguma coisa sobre gestão da qualidade. Nessa parte ele fala sobre gestão da qualidade nas organizações e aqui ele separa por ordem alfabética. Se você quiser listar tudo isso daqui em Excel, você pode vir aqui no cantinho, baixar em CSV, você clica, ele vai fazer um compilado das informações e vai jogar no Excel. Qual é a parte boa, a parte ruim? Ele separa tudo por vírgulas. Ele aproveita a tabulação, mas separa por vírgulas. Se você precisar depois fazer isso, você tem que ir lá por validação de dados,
separar por vírgulas ou outros caracteres que aparecerem e ordenar aquilo na coluna. Dessa forma você tem um mapa completo de tudo que você procurou aqui, e o mais legal é que você pode usar cada uma dessas informações para gerar um conteúdo relevante sobre o tema gestão da qualidade, que foi a minha busca nesse último caso. E com tudo isso, eu te aguardo para a terceira aula, onde a Andressa vai detalhar tudo que você precisa como profissional, porque é muito provável que ao decorrer da sua jornada você queira uma especialização para aumentar o seu nível profissional e salarial. Se essa é a sua intenção de ter um sistema diferenciado de acompanhamento para obtenção de algumas certificações que o mercado exige para pessoas que estão na alta gestão e que estão nessa transição do operacional para a gestão mais estratégica, se você está nesse foco, a Academia da Gestão é para você. E na próxima aula a gente vai te dar também um material gratuito para que você possa saber e se orientar sempre que você se deparar com um problema na sua jornada. E o que vai acontecer é, precisou consultar o manual, você vai ver qual é o problema que está apontando para você, você vai saber qual é a ferramenta que você tem que usar. A Andressa vai te explicar tudo sobre a Academia da Gestão na próxima aula. Além disso, você vai ter também um material e vai ter um norte muito bom sobre tudo o que você precisa fazer. Um beijo grande.